Realmente, ele é só um detalhe. Eu estou respondendo coisa aqui que não é da minha área de especialização. Não, claro, viu? claro. Eu estou respondendo como leigo aqui, Sim, gente. sim, Isso aqui sim. não é um arqueólogo falando, não. Claro. Isso não faz parte do meu... Eu nunca publiquei artigo nesse sentido, não tem nada a ver. Eu estou respondendo porque o papo tá rolando aqui, tá legal, sim, e eu falo. Eu concordo em gênero, número e grau. Vocês estão entendendo? E eu não perdi minha sanidade mental em admitir algumas coisas aqui, mas eu sei que para muitos é um tiro no pé. Como é que esse cara é arqueólogo aí, formação da USP, falando umas besteiras dessa? Cheira a terraplanismo. Sim. Cheira a terraplanismo. Mas você mesmo estava dizendo que o que você estava falando era algo que pode ser interpretado. Pode ser uma forma de interpretado, interpretar, sim, se você exatamente. quiser interpretar de uma forma onde o milagre aconteceu. Exatamente. É exatamente. Não, você não estava realmente falando que é isso que você sente no seu verdadeiro ser. Mas é legal as pessoas que pensam, porque eu acho que tem muita gente que pensa isso. Uhum. Tem muita gente que acredita que a Terra aconteceu há 6.000 anos atrás e que tudo que está na Bíblia é 100% o que aconteceu. Tipo, não é uma história, como se fosse um diário do que aconteceu na Terra. Não uma história, tipo, de fantasia, de certa forma, tá ligado? Uhum. E eu acho que essas pessoas é legal que... Depois. Vou levar o lanchinho da meia-noite. Claro. E eu acho que é legal que essas pessoas tenham o que elas pensam sendo vocalizado e sendo discutido. E eu acho que é muito importante você trazer isso. Eu vou levar, que ela tá com medo de sair na câmera aqui, eu vou levar pra ela lá. Pera tá aí. bom. Não quer aparecer. Não, meu amigo, é assim, ó. E eu tô tomando o refrigerante que ninguém sabe qual é aqui. Ninguém sabe qual é, porque eles não podem fazer marketing. Vai, cuidado, ó. Porra, toda vez, velho. Toda vez. Ô, Mona, eu esqueci o que eu tava falando antes. A gente tava falando das possibilidades. Sim, de viajando, interpretação né? do texto, né? O que acontece, Monark e Igor? Eu sei que muita gente está questionando até a minha idoneidade acadêmica por algumas declarações que eu fiz aqui. Eu entendo. Agora, eu só vou pedir uma coisa para o pessoal refletir. Tem muitas certezas que são colocadas hoje que não foram provadas empiricamente. Sim. Tá certo? Tem um autor, tô com o nome dele aqui, acho que é Levinsky. Eu tô querendo pegar o primeiro nome dele, que é um cientista, filósofo da ciência. E ele falou assim, por exemplo, 97% do universo é formado por matéria escura e energia escura. Qual a prova absoluta disso? Zero. Mais ou menos, né? Não, é zero mesmo, porque quando eu falo prova absoluta, eu falo assim. Porque, por exemplo, vou até fazer uma pergunta contra mim. Por que eu acredito nisso do texto bíblico e não acredito no terraplanismo? Bom, terraplanismo, o camarada pegou nem tô pegando, tem ciência nem nada, não. O pessoal pegou o foguete, foi lá ter o satélite. Tem a foto, o satélite tá mostrando que a Terra é redonda. É difícil ignorar isso. É difícil ignorar, pô, caramba. Só se eu criar uma teoria da conspiração aqui, que o pessoal de... Todo mundo da mídia aí eu vou cair numa Matrix. Se eu começar a acreditar em Matrix, eu acho que a turma nova nem sabe, mas a gente que é cringe, né? Cringe. A gente que é cringe, fala de Matrix, o pessoal nem sabe o que é Matrix. Não, Matrix né? tá na moda ainda. Na moda Pô, ainda, né? O Keanu Reeves tá famosão. Eu e o Igor não posso falar que a gente joga pinball, então quer dizer... pra quem consegue jogar pinball, meu amigo, não sei se o pessoal sabe o que é pinball, mas vamos colocar, a menos que eu agora entre numa de Matrix, que existe realmente toda uma conspiração contra nós, que aqui nesse refrigerante tem uma coisa colocada aqui, a menos que eu entre num espaço desse, eu não tenho como acreditar em terraplanismo. Respeito quem acredita, mas não tem como, é um negócio muito... Agora... Quando eu falo de algumas afirmações que são feitas, por exemplo, a data da Terra, mas isso aqui, não tem como. Quando eu pego o método científico, que já vem elaborado desde Francis Bacon e depois Stuart Mill... Aí, por isso que você não gosta desse cara. Hã? É o Francis Bacon. É o Francis Bacon. Eu não posso gostar dele, né? Francis Bacon. Essa foi boa, viu? Desculpa. Foi uma porcaria de piada. Foi uma merda. Foi uma porcaria. Porcaria, entendeu? Porcaria, bacon. Aí foi bom. A boa piada é aquela que você tem que explicar. Tá certo. É igual o padeiro que abriu o forno. E o que os pãezinhos falaram pra ele? Caralho, um padeiro. Não.
Assou. Essa foi pior, né? Mas vamos voltar para a Bíblia, que é mais interessante do que esse negócio. Então, o que acontece? Quando eu passo por esses métodos científicos, essas coisas não se verificam. Há evidências, indícios. Por exemplo, como é que sabemos que o universo está em expansão? Há medições que mostram um indício. Você vê os astros se distanciando e tal. Aparentemente, no movimento de distanciamento, para você acompanhar em tempo real o distanciamento de um astro, você tem que ter bilhões de anos da luz dele para comparar. Sim. Você entendeu? Então a gente vê é como se fossem tendências. Tendências, olha, tudo indica que está se afastando. Perdão, pelo movimento e tudo mais. Ou seja, você trabalha com evidência. Então, é a mesma coisa que eu falo com Deus. É o mesmo método que eu uso com Deus. Eu não tenho como provar laboratorialmente que Deus existe, como eu falei, você concordou e eu também concordo com isso. Mas quando eu vejo a lógica do universo, eu sou obrigado a dizer que as evidências apontam que tem uma inteligência superior por detrás de tudo isso. Nesse ponto eu concordo. Né? Só que o problema é que, muitas vezes no mundo acadêmico, algumas coisas colocaram como clichê. Então, se você falar hoje a palavra design inteligente, os caras te apedrejam. Você tá entendendo? Porque aí eles ligam esse negócio da Terra de 6 mil anos. Exatamente, e um monte de outras coisas. Só que é o seguinte, as mesmas evidências que eles usam para dizer que alguns fenômenos ocorrem, mas ninguém estava lá para ver, é uma dedução lógica, faz sentido, não estou menosprezando. Você tá entendendo? Faz sentido. Mas eu não estava lá. É uma dedução. É como se eu pegar um carro agora, eu cheguei de Engenheiro Coelho. Uhum. Aí eu estou entrando aqui a velocidade de 30 km por hora. Então você vai, faz uma matemática. O Rodrigo está a 30 km por hora. Eu sei que ele saiu de Engenheiro Coelho e deve ter gastado tantas horas de lá até aqui. Faz sentido, é lógico. Você me mapeou. Qualquer um que mapear a minha velocidade vai ver lá. Só que você não estava comigo o trajeto todo. Você não estava o trajeto todo. Aí você já faz uma inferência. Tudo indica que. Mas a certeza absoluta, só se você tivesse saído comigo de lá até aqui, medindo o horário. Você pode ter uma média da tua velocidade, você não pode saber a que momento o seu carro... Exatamente. Então tem muitas afirmações da ciência que fazem sentido, mas são frutos de uma observação atual que deduz como foi o passado e como será o futuro. Mas não é uma coisa tão empírica como você está vendo esse refrigerante aqui e tem a certeza absoluta que tem refrigerante, que eu estou bebendo refrigerante, e o cara que nega isso é porque tá doidão. Você tá entendendo? Não, aqui tem refrigerante. Sim. Agora, será que ontem eu bebi refrigerante ou não? Então, quer dizer, aí pode até ser. Dá para eu saber. Eu posso fazer um exame de sangue em você. Mas você não sabe, por exemplo, se eu bebi o refrigerante... É verdade. Eu posso ter uma câmera escondida, eu posso perguntar pra sua esposa. Mas pra você ter qualquer coisa, você tem que ter um acesso ao passado, a minha esposa, uma câmera, que nós não temos. Mas nós temos. Por exemplo, na geologia mesmo. Quando as pedras elas vão criando camadas, elas vão esmagando as outras, e você consegue saber de que dia cada pedra se formou e olhar... Então, as camadas. Lembra que eu falei de efeito ordinário e extraordinário? Mais ou menos. Efeito ordinário é você tá passando a porta aqui, o prédio colapsou. Mas é que as camadas, tipo, a forma com que elas se formam só poderiam ter acontecido em certas situações. E você tem, tipo, várias camadas. É a mesma coisa aquilo que você falou da idade do bronze. Exato. Tipo, eles sabem que... Vou dar uma Eles sugestão. sabem qual que é a idade da pedra. Eu vou dar uma sugestão para você e para a galera em casa. Dá uma googada aí e pesquisem a geologia do vulcão Santa Helena. O vulcão Santa Helena, depois que teve a erupção, ele formou camadas e situações ali, inclusive de filete de carbono e tudo mais, que no método convencional demoraria milhões de anos para se formarem. E foi presenciado. Isso assustou os geólogos. Se eles vissem só a formação do Santa Helena, eles iam dizer que aquilo ali precisou de milhões de anos para se formar. Só que todo mundo sabia que não, porque o Santa Helena entrou em erupção, filmaram, viram, foi um evento histórico. O pós-Santa Helena gerou coisas na geologia que antes do Santa Helena todo mundo dizia que precisariam de milhões de anos. Sim. Bom, se o argumento é a ciência está errada agora... Você tá certo. No sentido que a imagem que a gente tem hoje, a humanidade, nosso nível de evolução científico, ela dá uma imagem completa do que é a realidade e de como ela funciona.
Então, claro, a gente tem muitas suposições na ciência que vão se provar falsas no futuro. Exatamente. Isso aí é incontestável.